Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adolescentes ou aborrecentes. E por que aborrecentes? Porque aborrece o diabo, porque fazem a vontade de Deus. Tema: como viver no mundo à luz da Bíblia. Nos dias atuais temos visto grandes movimentos, grandes situações, grandes correntes políticas, ativismos de todas as formas. Mas como nós conseguimos viver neste mundo à luz da Bíblia? Lição número 1. Vivendo como filhos de Deus. As pessoas dizem que todos são filhos de Deus, o que não é verdade. João capítulo 1, versículo 12, vai nos dar um norte e dizer que para nós, que todo aquele que aceitar Cristo como Salvador, o Senhor nos terá como filho. Ou seja, somente quem aceita Cristo como Salvador é de fato filho de Deus. Quem não aceita Jesus como seu Salvador, ele é feitura de Deus, criatura de Deus e não filho. E como é que eu devo viver a minha vida como filho de Deus? O que faz um filho de Deus e o que não faz um filho de Deus? Ou uma filha de Deus, né? Então nós vamos ver nessa lição número 1 como vivemos como filhos de Deus. Lição número 2, compreendendo o que é amor próprio. Você tem amor próprio? Você sabe o que é amor próprio? Nós temos que diferenciar o seguinte: o amor próprio, temos duas esferas. Aqui podemos dizer que o amor próprio é quando você se valoriza. Isso é um amor próprio. E também aquela questão de, como Jesus falou, né? Amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, você vai amar o próximo como você mesmo, ou seja, você não vai fazer com os outros o que você não gostaria que fosse feito com você, e você fará com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Isto é compreender o que é amor próprio. Lição número 3, cuidando-se por inteiro. Isto aqui vai nos trazer uma ideia muito interessante, porque muitas das vezes nós não perdemos tempo, né? Nós investimos tempo cuidando dos outros e nos esquecemos de nós. Então nós devemos sim cuidar de nós por inteiro, cada um cuida de si por inteiro. Lição número 4, aprendendo a fazer boas escolhas. Se você está comigo aqui, você escolheu a Cristo como Salvador. Isso foi uma escolha sua. E isto foi a melhor escolha que você fez para a sua vida. Entretanto, durante esta sua vida, você terá que fazer muitas e muitas escolhas. E você precisa aprender a fazer boas escolhas. Lição número 5. O caráter cristão. Você sabe o que é caráter cristão? Ou você sabe o que é caráter? Caráter é diferente de reputação. Reputação é aquilo que as pessoas acham que você é, mesmo se você for ou se você não for. Caráter é aquilo que realmente você é quando ninguém está te observando. Então, o caráter é aquilo que está no nosso interior, aquilo que é o nosso profundo, é de fato aquilo que nós somos. Zaqueu, por exemplo, de Lucas 19, tinha um caráter. Ele tinha um caráter um pouco duvidoso, mas de modo geral ele teve o seu caráter transformado pelo Senhor, assim também como o apóstolo Paulo também teve o seu caráter mudado pelo Senhor. Entretanto, é interessante que nós vamos compreender que há pessoas que não são cristãs que parecem ter mais caráter de cristão do que aquilo que se diz cristão. Isto também é uma verdade. O cristão, ele precisa amar o próximo como a si mesmo. Olha que situação, né? Isso é uma das esferas do caráter cristão, mas nessa lição número 5 vou trazer aqui todas as questões que envolvem o caráter cristão. Lição número 6, a convivência em família. Sim, viver é diferente de conviver. E no caso da família, você convive, ou seja, você está com a sua família todos os dias. Então você sabe o caráter, a forma com que o seu pai e a sua mãe te tratam, os seus avós, os seus irmãos, suas irmãs, seus primos, toda a sua família que está com você na sua casa, você sabe exatamente como cada um deles age em determinada situação. E por esta razão, muitas das vezes você pode ter algo, queria que fosse diferente, queria que esse meu irmão fosse igual aquele meu amigo que eu conheço lá não sei da onde. Bom, viver é diferente de conviver. O que é isso? Quando você convive, que é o caso da sua família, você convive todos os dias. Viver é quando você vive com uma pessoa que você vê de vez em quando, ou em um determinado horário. Por exemplo, as pessoas da sua igreja que não vão à sua casa, você
não convive com eles, você vive. Ou seja, você só os vê durante o culto. Isso é viver. E quando você vive com uma pessoa, você não conhece profundamente essa pessoa, porque você só vive. Você vê essa pessoa de vez em quando, uma vez por semana, talvez 2 ou 3. Mas a família não, você está com ela 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, é diferente. A convivência com a família em família precisa ter, de fato, muita moderação, muita paciência também. Lição número 7. Como construir boas amizades. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia também diz, Provérbios 18, 24, que há amigo mais chegado do que o irmão. É interessante que para construir boas amizades, você precisa ser um bom amigo ou uma boa amiga. Porque se você for um amigo não muito bom ou uma amiga não muito boa, é isso que você vai atrair para você. Até porque a amizade é uma via de mão dupla. O que é isso? Talvez você tenha algum amigo ou amiga que você sempre fala com ela, por exemplo, mas ela nunca fala com você, ela apenas responde o que você pergunta. Então você pode tê-la como amiga, mas ela não tem você como amiga. Por quê? Porque neste caso, é só você que procura essa pessoa, a pessoa nunca te procura. Então veja que a amizade é de mão dupla. Ela tanto é indo quanto voltando, ou seja, você fala com ela, mas ela também fala com você. Ela não espera você falar primeiro. Tem dia que você fala primeiro com ela e tem dia que ela fala primeiro com você. Isso é mão dupla, é lá e cá. Para construir boas amizades, mais uma vez, você precisa ser um bom amigo, uma boa amiga. E você precisa ter a essência, saber construir, saber escolher as suas amizades. Mais uma vez, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, por que você vai procurar pessoas que não têm bons costumes? Haja vista que há muito interessante a questão da amizade, que seus pais sempre devem falar com você, cuidado com seus amigos, cuidado com essa sua amiga, cuidado com aquele seu amigo. E você vai falar que nada, mãe, ele é meu amigo, ela é minha amiga. Quando seu pai e sua mãe falam para você ter cuidado com as suas amizades, significa dizer que os seus amigos influenciam mais você do que a sua família, e isso é perigoso. Por quê? Porque se você tiver um amigo que você pensa que é amigo, mas na verdade ele não é seu amigo, ele vai levar você para o buraco. Então você precisa ter cuidado com ele de fato. Se seu pai ou sua mãe diz para você abrir o olho, ainda mais mãe, né? Mãe tem um olhar clínico para esse negócio. Se sua mãe diz para você abrir o olho com uma determinada amizade, de fato, abra o olho e se afaste. Porque a sua mãe percebe que a amizade não é boa para você. Lição número 8. O mandamento do amor ao próximo. Amar ao próximo, mais uma vez, é bom deixar bem claro quem é o próximo. É aquela pessoa que estiver mais próxima de mim. Na parábola do bom samaritano, que na verdade ele não era bom, na verdade ele praticou uma boa ação. Quando ele estava passando ali e viu aquele moço caído, aquele moço caído era o próximo dele, que era a pessoa que estava mais próximo dele. Isso é de fato. Então, independente das circunstâncias, independente de quem esteja mais próximo de você, ainda que seja aquela pessoa que você de repente não tem muita afinidade, ainda assim você precisa amar ele da mesma forma que você amaria uma pessoa da sua família, por exemplo, ou o seu melhor amigo. Nós precisamos ter muito isso na nossa mente, no nosso coração, e viver o amor em atitudes, não somente em palavras, né? Mas o mandamento do amor ao próximo talvez seja o mandamento mais difícil de exercer na prática. Lição número 9. Os cristãos e a prática da misericórdia. Misericórdia é diferente de graça. Algumas pessoas confundem o que é graça e o que é misericórdia. Graça é um favor que eu não mereço. Eu sou não sou um bom filho, mas mesmo assim eu sou presenteado. Eu ganho um presente mesmo sendo um mau filho. Isso é graça, é um favor imerecido, é um presente imerecido. O que é misericórdia? Misericórdia, quando eu sou um péssimo filho, eu mereço um castigo por ser uma pessoa, um mau filho, mas mesmo assim o meu pai não aplica aquele castigo em mim. Isto é misericórdia, é o castigo não aplicado, ainda que merecido. Lição número 10. Igreja, lugar de todos os filhos de Deus. Mais uma vez, falar sobre João 1:12. Então, você como filho de Deus,
sim, você precisa estar na igreja. Igreja é muito interessante que é o povo de Deus reunido, né? Numa assembleia ou numa reunião, claro. E é importante que você esteja na igreja, no templo, né? No templo, no caso a igreja, porque templo é o lugar físico e igreja somos nós, né? Reunidos. Porque é interessante que nós venhamos ter comunhão um com os outros. Nós precisamos ter comunhão, ou partir do pão, né? Não ser mais um daqueles desigrejados, né? Movimento que acontece no Brasil hoje, no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil tem aquela tendência, né? Não, eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja. E mais uma vez eu vou enfatizar, você sozinho não é a igreja. Eu sozinho também não sou igreja, eu faço parte da igreja e você faz parte da igreja. A igreja é o povo de Deus reunido. Lição número 11. Honrando o Criador, cuidando da criação. Você tem cuidado da criação? É muito interessante que a Bíblia diz que a criação geme devido ao pecado de Adão. Entretanto, isso não faz de nós uma ideia de que, como o mundo já sofre, já geme por causa do pecado de Adão, então eu não preciso fazer nada. Sim, você precisa honrar o Criador. E como você honra o Criador? Cuidando da criação dele. Nós vamos falar aqui nesta lição um pouco sobre a questão do meio ambiente. Você vai ver, por exemplo, comigo, algumas coisas que as pessoas dizem na mídia, o que não é verdade. Você vai se assustar com as questões que as pessoas falam na televisão, que não é verdade. Eu vou te provar tanto biblicamente como cientificamente de que não é verdade. Mas isso não quer dizer que nós não temos que cuidar do nosso meio ambiente. Sim, nós devemos cuidar do meio ambiente. Lição número 12. Temos uma missão no mundo. Qual é a missão da igreja no mundo, né? Sua missão, a minha missão no mundo? É pregar o evangelho do amor de Cristo. Nós devemos levar o evangelho de Cristo às nações, ao povo, ao próximo, né? Nós devemos sempre estar estendendo a mão ao próximo. E finalmente a lição número 13, o valor do conhecimento e da sabedoria. Mas conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa? Não. Conhecimento é o fato de você conhecer alguma coisa. Sabedoria é você saber o momento exato de aplicar este conhecimento. Lembra de Salomão? Salomão ele foi consultado para numa questão de mães, né, que uma mãe tinha deixado um filho morrer, então uma pegou o filho da outra para dizer que era seu, e estava uma confusão. Aí levaram diante de Salomão para ver o que ele ia dizer. O que ele disse? Ele: me traga uma espada aqui. Onde está o conhecimento? O conhecimento de Salomão aqui está em saber, né, ter o conhecimento de que a espada vai cortar a criança ao meio. E onde está a sabedoria? O momento exato dele aplicar essa situação. Quando Salomão disse: me traga a espada e eu vou cortar essa criança ao meio, o que uma das mães disse? A mãe disse: é isso mesmo, corta ele no meio. A mãe verdadeira disse o seguinte: não dê para ela. Por quê? Porque a mãe verdadeira prefere entregar o seu filho a uma outra mãe do que vê-lo morto. Então Salomão, na sabedoria da espada, e eu posso trazer aqui também para nós, né, que a nossa espada hoje é a palavra de Deus. Então, pela sabedoria da espada, ele viu que de fato aquela outra mulher estava mentindo e deu o filho à sua mãe verdadeira. Então veja que conhecimento e sabedoria são duas coisas distintas, mas elas se completam. Então conhecimento é saber algo e sabedoria é aplicar esse conhecimento no momento exato, no momento que ele cabe, né? Então que nós venhamos a cada dia mais viver nesse mundo à luz da Bíblia. E como é que eu vou viver à luz da Bíblia? Lendo a Bíblia, consultando a Bíblia. É muito interessante que muitos alunos, principalmente as alunas, costumam muito fazer muitas perguntas a respeito do que pode, o que não pode, o que se deve, o que não se deve fazer. Eu vejo de forma geral, é claro, existem exceções, mas de forma geral, os meninos procuram sempre procuram mais saber sobre a questão de que como é que ele fez isso, por exemplo, como Josué venceu o povo, derrubou a muralha, como é que ele fez? As meninas, de modo geral, já procuram saber se algo é pecado. Por quê? Porque as meninas, né, a mulher, a parte feminina em si,
ela tem mais preocupação de não pecar contra Deus. Não que o homem não tenha este medo, né? Não é esse ponto. O ponto é que são duas vidas distintas. O homem é diferente da mulher em todas as esferas, inclusive nessa esfera também. Então, que nós venhamos estar consultando a palavra de Deus para o nosso viver corretamente neste mundo, né? Viver no mundo à luz da Bíblia, estudando a Bíblia e principalmente aplicando o conhecimento e a sabedoria da Bíblia em nossa vida cotidiana, para que assim nós venhamos ser um exemplo para o povo e assim o povo venha aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha um trimestre de bênção para a sua vida e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!